Mais uma vez aqui de volta. Eu, né? Você que está me vendo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nós estamos muito felizes que você esteja nos assistindo. Até rimou. Mas é verdade. E que bom que esteja acontecendo. Hoje a nossa palestra teve o tema oferecido pela minha esposa novamente. Um grande beijo, meu amor. Hoje em especial fazemos mais um ano que estamos juntos. Começamos em 2003. Olha que legal. No dia de hoje, 7 de dezembro. E é tão linda a nossa história. Mas voltando a falar sobre... Desculpa, é porque eu falo demais. Voltando a falar sobre o nosso tema de hoje, sugerido por ela. Um beijo, meu amor, de novo. Para você que está nos assistindo, é muito importante que você saiba que karma não é obrigação. E eu digo isso sabendo exatamente que foi me ensinado que karma é obrigação. Mas vejam, como cada um tem um livre-arbítrio, se você pegar os deveres e obrigações que você trouxe da vida anterior, nessa encarnação você é outra pessoa. Então que dívida você tem? Se João não é mais Elias, por que João vai cumprir o trabalho que era destinado a Elias? Entenderam? A verdade é que João, o Batista, como já foi dito aqui neste canal, é Elias. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 11, versículo 14. Algumas bíblias estão um pouco mais atrás, outras estão um pouco mais para frente. Eu estou colocando a versão da Bíblia online. O segundo, terceiro item, chama-se Bíblia Online, da resposta do Google. Você que tem o Google Chrome, o navegador Google, ou queira pesquisar na página dele, é isso, Bíblia Online, Mateus. Mas qualquer Bíblia, como eu disse, alguns que ele diz que, se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Ele falava de João Batista, seu primo. Então a pessoa que nasceu João Batista foi há 2000 anos antes Elias, é a reencarnação, é a prova da reencarnação. Mas aí você diz assim, Lucas, mas porque João Batista era uma pessoa muito evoluída, né? Ouvi isso já. E devo dizer que é um tipo de comentário que é de desconhecimento de um versículo anterior, que disse que dentre os nascidos de mulher não existe ninguém maior do que João, mas no reino de Deus o menor é maior do que ele. O que é que isso quer dizer? Jesus faz um trocadilho para dizer que João Batista no reino de Deus é o menor. Mas por que ele diz que ele é o menor? Porque no reino de Deus o maior é sempre o maior servo, é sempre quem mais serve, é sempre quem mais trabalha. Então, quando João Batista é o menor no reino de Deus, é porque ele é quem trabalha para todo mundo. Então se torna o menor, porque está sempre para todo mundo. E quando ele diz que dentre os nascidos de mulher não tem ninguém maior do que ele, porque ele preparou os caminhos do Messias. Olha que honra. Então, minhas irmãs e meus irmãos, como ele é o menor no reino de Deus e ele reencarnou, então todos do reino de Deus devem reencarnar também. Ou melhor, podem, como eu disse agora. Quer dizer que karma pegando esse gancho e voltando para o tema, karma é obrigatório? Comecei logo com essa pergunta, já fui dizendo que não. Estou explicando tudo isso para dizer para você que você tem um livre-arbítrio de jogar tudo pro ar e viver como bem entender. É a sua vida. Isso vai te fazer feliz? Não sei. É você quem vai dizer. A mim não fez, tá? Eu já tive a minha opção assim, me arrependo completamente. E hoje eu sei que se você vive a sua vida pelas suas próprias intenções, você já está morto.
Mas se você vive com a única intenção de servir a Deus, espalhar a verdade, você está começando a viver cada dia que passa. E mesmo morto vai estar vivendo, porque você vive em Cristo. E Cristo não morre, nem quem crer nele morre. Muitas pessoas já pediram até para eu retirar essa colocação, que eu sempre faço. Que Jesus disse: quem crê em mim não morre nunca. Eu nunca retirei e não vou retirar, com fé em Deus, nosso Senhor Jesus, o assim chamado Cristo. Eu realmente acredito que a pessoa que crê em Jesus plenamente só morre quando ele acredita que deve morrer. Ou quando aceita, né? Às vezes, no caso de João Batista, eu tenho certeza que ele sabia que não era para ele morrer, mas ele não ia se rebelar contra a vontade de um rei. Ele não ia tornar a legião dele, os seguidores dele, tão bandido, vamos dizer assim, quanto ele, porque se rebelou. Então ele simplesmente aceitou a morte e seguiu a vida, porque é vida, igual aqui. Quem disse que a gente não ia sentir fome e sede, que a gente não ia sentir os nossos pulmões encherem de ar depois que morresse? E eu falo isso para você que está me ouvindo, para que quando você fizer a passagem não diga: mas eu estou sentindo dor, eu estou sentindo fome, eu estou sentindo sede, como é que eu morri? Lembrem-se desse momento. Quando Jesus disse que haverá dor e ranger de dentes, e desculpa falar dor soprando, quando Jesus falou que haverá dor e ranger de dentes, você já imaginou uma pessoa chorando e rangendo os dentes, a dor que ela está sentindo? Então, como é que vai dizer que não sente nada? É bobagem falar isso. É como eu disse ainda agora há pouco, é falta de conhecimento de leitura. Leitura do Evangelho da vida de Jesus. Se você conhece a vida de Jesus, todos os momentos dela, você não tem como dizer isso. É assim. Então, se você conhece a vida de Jesus, você sabe que tudo que você fez, você responderá. E às vezes você diz assim: mas aquele homem ou aquela mulher morreu sem responder por isso. Não se preocupe não. Essa é a justiça. Porque está escrito: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eles serão saciados plenamente. Isso fala muito sobre karma. E é só isso que é o karma. São dívidas. E quando você tem uma dívida, você tem uma relação com o seu credor. Também quando é com o seu devedor. Não é só a dívida, é uma relação. E como você tem uma relação com o ser humano, você tem ligações. Como diz o Pequeno Príncipe, você é eternamente responsável por aquilo que cativas. Como eu costumo dizer, e já vi vários escritos sobre isso, todo ser humano tem dois lobos dentro de si, um bom e um mau, brigando o tempo todo. O que vence, gente, é o que você alimenta. Se você alimentar o lobo bom, o lobo vai ficar forte e vencer. Mas se você alimentar o lobo mau, como é que você vai querer que o lobo bom vença? Não tem como. A intrusão do livre-arbítrio está nesse sentido. Você é livre para alimentar o lobo que quiser. Na maioria das vezes a gente alimenta cada um deles. É horrível. Então, meus irmãos, por isso que Jesus falou que dentre os nascidos de mulher não tem ninguém maior do que João, porque João só alimentava o lobo bom. O lobo ruim dele morreu foi cedo. Desculpa estar rindo da morte de um lobo, mas é fictício, né? E desculpa também estar barbudo, meu Deus, olha, nossa senhora, eu
deixar crescer um pouco mais, vou virar o Papai Noel. É horrível, eu sempre digo isso porque realmente está toda branca a minha barba, não tem mais para onde fugir. Mas a verdade, gente, é que, desculpa as brincadeiras, mas é que toda vez que a gente se trata dos nossos males, dos nossos defeitos, pesa bastante, a conversa fica em outro tom, nós chegamos em um momento que a autorreflexão nos leva para um local que nem sempre gostamos e a gente não quer ficar lá, porque a gente sabe que não se arrependeu. A verdade, quando a gente não quer falar sobre o assunto, é isso. Quando a gente se arrepende de verdade, por mais que doa falar sobre aquilo, é um momento de reflexão também. Então, por que você teria vergonha em pronunciar o mal que você fez ou te fizeram, não é? Se você o pronuncia sem maldade, sem querer agredir ninguém. Então, se a pessoa se sentiu agredida porque você está explicando para ela o mal que ela te fez, isso é realmente um problema dela. Você não pode lidar com isso. Mas se você fala as verdades, como o povo diz, as alegações, como o povo diz, né? Está alegando que fez isso. Então, se você fala essas palavras, mesmo sendo verdadeiras, mas no intuito de ferir, de machucar, você também não está fazendo nada de bom. Você está alimentando o lobo mau. Então, karma é isso. É alimentar o lobo mau. E como é que ele reage, já que você não conseguiu, como exemplo que eu dei, daquele homem que morreu sem ter pago pelo que ele cometeu? Então, como é que acontece isso? Ele recebe uma nova oportunidade de nascer quando ele evolui como espírito. Até lá ele já pagou muito. Mas tem que pagar aqui. Aí ele vem para cá porque ele sente essa necessidade. Não é porque ele seja obrigado. É livre-arbítrio. Ele podia ficar lá. Quando evoluiu, ele podia ficar no paraíso. Se ele evoluiu, está no paraíso. Por que ele vai voltar para a Terra? Porque ele não consegue conviver o resto da eternidade sabendo do mal que causou para as pessoas que ele causou. Então ele recebe o direito de nascer de novo e vem para a Terra. Só que ele esquece tudo aquilo para que ele não viva a sua vida querendo simplesmente reparar o dano, porque senão ele vai estar vivendo em prol da vida anterior e fazendo aquilo não porque ficou bom, mas porque sente vergonha e remorso. Então não é porque ele evoluiu. Por isso que você esquece, para você ter a chance de realmente evoluir, fazer o bem a todos. Não importa os motivos. Daí o karma se combate. Daí o karma que você traz durante todas as outras encarnações que você fez, não é que ele vá sumir. A obrigação está ali, ela continua. E você opta por aceitar porque você evoluiu. E é por isso que a gente nunca deve pedir a Deus explicações pelo que está passando, porque se a gente está passando é porque merece. Ah, Lucas, quer dizer que eu não posso dizer, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Não, não pode. É falta de fé. Tá? Leia o Evangelho que você vai entender. Se você realmente acredita, você vai entender. Tá bom? Ou como eu disse, não precisa ler, né? Pegue áudios, pegue vídeos, tem toda vez eu falo, mas é isso, gente. Por favor, busque o caminho do esclarecimento, porque depois que faz a passagem é bem mais restrito, né? E ao mesmo tempo é amplo se você for para o paraíso. As bibliotecas lá são enormes, extremamente acessíveis, mas você tem que ir para lá primeiro. Entenderam? Então, meus irmãos, eu espero sinceramente poder ter ajudado hoje. E as relações com o karma, elas devem ser sempre tocadas com bastante atenção. Por isso eu vou encerrar por hoje, que já está dando os 15 minutos, mas a próxima aula eu vou continuar sobre assim,
o que reverbera na próxima encarnação sobre o karma. Olha que tema legal. Gente, fiquem com Deus e tudo de bom.